de volta com o CBN Maceió para a gente ter aquela conversa que acontece todas as sextas-feiras com o professor e economista Lucas Sorgato. Professor Lucas, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bem, os dados iniciais do censo de 2022 já começaram a ser divulgados e eles não falam apenas e não se reflete apenas em saber quantos somos e onde estamos, professor. Exatamente isso, Elias. Então, o IBGE, anteontem, no dia 28, começou a divulgar finalmente alguns dados do censo demográfico. Então, só para o ouvinte entender, se lembrar, tá? O censo, ele teoricamente seria realizado a cada 10 anos, ou seja, era para ter iniciado a divulgação e a coleta dos dados de divulgação ainda em 2020, mas por N motivos que nós conhecemos, principalmente o aspecto da pandemia, esse censo ele foi adiado no seu modo de se fazer. O primeiro passo é esse, tá? Não pôde ser feito no período correto e, além de não conseguir ser feito no período correto para a divulgação por conta da pandemia, houve vários impasses, atrasos, por motivos XYZ ao longo do tempo. A verdade é essa. Tudo bem, chegou-se até agora e a gente tem que pensar, Lucas, então, no atual momento, o que é que eu vou fazer? Quais são os dados? Quais são as informações? O que a gente está precisando aqui, de fato, para que a economia se desenvolva, para que as políticas públicas sejam melhor arranjadas? E o censo tem esse objetivo, tá? Então, o censo, basicamente, ele nasce, Elias, para fazer o seguinte: olha, população, quantas pessoas que existem aqui no Brasil? Dado o número 1 que a gente tem que saber, tem que pensar nisso daí, tá? E hoje a gente tem esse resultado. São, então, 203 milhões de brasileiros, Elias. É bastante gente, 203 milhões. Agora, apesar de ter tido um aumento de 6,5% em relação a 2010, ou seja, 12 milhões de pessoas a mais aqui no Brasil, a estimativa que o IBGE fazia antes, Elias, é que o Brasil teria 207 milhões de habitantes. Ou seja, o censo, ele detectou que a gente tem, na verdade, 4 milhões de pessoas a menos do que o que era estimado. Isso daí é importante. Por quê? Porque toda vez que um gestor está lá pensando em políticas públicas para a região, ele começa a olhar, olha, quantos hospitais que eu tenho que ter, quantas creches, quantas escolas, qual o policiamento necessário. Tudo isso daí são dados, são informações que o censo vai ajudar de fato a tomar uma decisão. Então, no momento que ele chega lá no final e consegue observar o seguinte: eu tenho que fazer política pública não mais para 207, mas agora para 203, eu consigo adaptar os gastos que a gente tem, Elias, isso em nível nacional. Então, é muito importante quando a gente consegue ter uma informação como essa do censo, porque ela nos ajuda e nos direciona, tá? Um outro ponto: o censo, ele não é só para o país, Ele vai pegar estados, vai pegar municípios, vai pegar grandes áreas de concentração e vai pegar o que a gente chama de setor censitário, que é o menor nível. Então, a gente consegue ter aí, Elias, um perfil do público, do habitante brasileiro, até por bairros, por qualquer, pelo menor nível de caracterização, o que facilita novamente não só o setor público, como o setor privado a tomar decisões. Como assim o setor privado? Imagina então, Elias, que a gente tem que construir um prédio. Onde que eu vou construir
demográfica maior, eu vou construir uma clínica para ajudar. Tudo isso é na informação do censo. Então, tudo bem. No Brasil, a gente já sabe, tem um crescimento de 6,5%. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Onde que está concentrada a maior quantidade de pessoas aqui no Brasil? Na região sudeste, Elias. São 84 milhões de pessoas, ou seja, representa então aí 41,8% de toda a população nacional. Os três maiores estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, concentram sozinhos 39,9%. Então, Espírito Santo, apesar de estar dentro da região sudeste, ainda tem uma participação pequena, a participação ínfima do que a gente pode considerar aqui da população, né? Então, 41,8% dentro do sudeste, tá? A região com a menor população que a gente tem, centro-oeste, 16 milhões de pessoas, ou aproximadamente aí 8% da população. Outro dado, 124 milhões de brasileiros, Elias, estão dentro dos centros urbanos, tá? A gente, então, teve uma redução aí significativa do que a gente pode chamar de pessoas morando dentro da zona rural, como já foi, de fato, muito mais forte lá atrás, já foi, de fato, muito mais complicado, por assim dizer, nesse aspecto de assistência que se teria lá atrás, pensando numa população que estava um pouco menos concentrada de onde iria residir. Então, isso daqui é um dado também que fica muito bacana para a gente analisar, para a gente pensar, para a gente tomar decisões em relação a isso. Bom, uma outra característica que o censo ele nos traz, ele nos mostra, são os dados, então, regionais, tá? E aí eu pergunto, como que fica Alagoas nessa história, Elias? Alagoas tinha, em 2010, 3.120.494 habitantes. E aqui vem um dado surpreendente. Em 2022, com esse dado divulgado, Elias, nós temos 3.127.511 habitantes. Peraí, significa dizer que pelo censo, Elias, Alagoas só teve um crescimento de 7.000 habitantes em 12 anos, Elias. Bem pouco, né? Aliás, o menor do país. Agora, professor, na conversa que tivemos aqui com os representantes do IBGE aqui no estado, eles falavam sobre esses dados que ainda devem levar uma série de observações por ângulos diferentes e que traz uma novidade que é simplesmente espetacular para quem é administrador e administrador que está devidamente atualizado. Todas as residências, todos os imóveis que foram visitados são georreferenciados. Professor, qual é o significado disso, do ponto de vista de dados para a economia, que a gente pode identificar a partir de agora? Elias, é como eu falei, são dados que são muito interessantes. O censo é muito rico em informação. Só para a gente ter uma noção, você começa na divulgação agora, tá? Ou seja, anteontem, mas o IBGE ele passa anos divulgando dados e informações do censo. Ela não para agora, tá? Passa vários anos ainda divulgando dados e informações dessa pesquisa agora. Porque a base de microdados que é gerada por conta do censo é muito grande. Então, de fato, você tem muita informação, muita base, muita lógica para poder tomar uma decisão melhor para a formulação de políticas públicas. Então, Elias, isso daqui é muito, realmente importante. Bom, e aí quando ele coloca o seguinte, Lucas, você tem aí uma lógica agora já referenciada que a gente possa fazer, né? E por que isso é importante?
eu disse, você pega essa informação e você coloca da seguinte forma: olha, aqui nesse bairro, nessa comunidade, nessa região, eu consigo ter uma certeza absoluta da seguinte forma. As pessoas que moram aqui têm um nível de renda X, têm uma escolaridade A, B, C, D, E. Nessa região, como que é a questão do saneamento? É assim. Em torno dessa região, num raio de 100 metros, de 200 metros, de 300, de 500 metros, eu posso analisar quantos mercadinhos que tem, né, porque eu consigo pegar esses dados depois e sobrepor com dados da junta comercial, quantas farmácias, quantas escolas, quantas clínicas, quantos consultórios, né? Então você começa a mexer e analisar no aspecto de qualidade de vida pela iniciativa privada. Lucas, é importante que se tenham praças, que se tenham parques, tá? Então consigo com essas informações melhor coletadas e georreferenciadas, saber se eu coloco uma infraestrutura pública urbana aqui, quantas pessoas que eu vou atingir, qual é a melhoria da qualidade de vida e o que é que isso daí serve para poder reduzir determinadas doenças, melhorar a questão da própria expectativa de vida. Então, essas informações, Elias, para tomada de decisão, ela é sensacional, né? E a gente tem agora uma excelente qualidade dessas informações, porque elas são informações frescas, como a gente costuma dizer. Ela acabou de sair, acabou de ser divulgada. Então, é o melhor período para se tomar decisão com base nessas informações é agora. Né? É agora. De analisar Professor. e puxar. Agora eu vou conseguir, de fato, desenvolver bem uma política, porque eu estou, de fato, com dados e observações para atuar pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos, que serão extremamente fidedignas da região. Agora, isso professor, para a economia, Elias, é sensacional. Professor, esses números, eles são basilares para alguns recursos federais. O número de crianças na escola, por exemplo, o número de habitantes em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, enfim, tem uma série de números aí que são extremamente relevantes. Tem prefeitos que não estão muito satisfeitos, não, e outros que, na verdade, vinham pagando essa conta, recebendo menos do que o que deveria. Esse é um impacto que a gente vai sentir um pouco mais adiante, embora o governo federal tenha editado normativas no sentido de amenizar esses danos, professor. Exatamente, né? Um dos principais pontos que a gente tem em relação ao censo, e de fato essa coleta, essa contagem da população, é a distribuição dos recursos quando a gente vai para o SPM, de participação dos municípios, ele é feito por faixas, né? Se você está em uma determinada faixa, o seu município ele vai receber um percentual a mais, tá? Então, isso daí é uma questão extremamente interessante, extremamente importante, Elias, pelo seguinte fato: se o seu município vai receber um recurso a mais, né, é importante, então, que você tenha uma correta informação para que aí sim todos os seus projetos eles possam ser condizentes com a sua população, tá? Então, o censo para o setor público ele é muito importante, porque ele vai desde aspectos para você apenas pensar como que vai ser a sua população, mas os aspectos de você receber recursos com base nisso. Então, tem alguns municípios que agora mudaram de faixa, né? Lucas, como assim eles mudaram de faixa? Exatamente isso. Eles saíram agora de uma determinada faixa que eles ganhavam X%, agora eles passam a ganhar mais. Então, agora aquele prefeito, ele tem mais recursos disponível para poder investir na sua população local, o que de fato é muito bom. Em alguns municípios, talvez esse orçamento, esse recurso de
já estivesse desatualizado em relação à população, e aí aquele município não conseguia ter dinheiro suficiente para lá, com todas as necessidades que de fato eram devidas para a localidade. Então o censo tem muito disso também, Elias. Ele consegue dar mais recursos, ele distribui de uma forma mais interessante para que você consiga aí sim tomar decisão. Agora, professor, o que dizer então dos números, os últimos números da economia brasileira, principalmente quando a gente se refere ao PIB e à inflação? Parece que nós estamos em outro país, né? E não naquele de 1º de janeiro. Olha, aqui vem umas partes interessantes para a gente conversar, tá? E por que esse ponto se torna bem interessante, Eli? Essa semana também teve, quer dizer, semana passada, a reunião do Copom, e a taxa de juros nacional, ela foi novamente mantida em um patamar extremamente elevado. Bom, mas as notícias mais atuais, Elias, já demonstram até pelo próprio Banco Central que a expectativa do PIB, ela está maior para o próximo ano. Tem-se uma expectativa, então, de um crescimento de 2% para o período de 2023 e até o crescimento um pouco maior para o período de 2024. Então, o que isso daí, associado a uma outra política que o ministro Fernando Haddad está querendo mudar, e se torna importante e interessante para a gente saber. Eu tenho, então, a expectativa de crescimento do PIB. Além disso, ontem foi anunciada uma mudança na nossa política de metas de inflação, onde agora, Elias, a partir de 2025, a inflação ela vai ser considerada pela meta de forma contínua e não de forma pontual. Explico eu, tá? Imagine hoje como que é feito. Meta de inflação. No final do ano, em dezembro, essa inflação tem que estar dentro da meta. 3,25, com uma banda para mais, com uma banda para menos, tá? Hoje é assim. Em dezembro que é feito esse cálculo. Mas a inflação pode estar em janeiro em 10%, em fevereiro em 9%, em abril em 7%. No final do ano, se ela atingiu os 3,25%, a meta foi cumprida. Beleza, hoje é assim. O que é que o Haddad está anunciando? Ele está anunciando de uma outra forma, dizendo assim, a nossa meta da inflação agora vai ser contínua. Ela terá que ser de 3% ao longo do ano. Ou seja, na média anual, no decorrer dos meses, ela ficará na meta de 3%. Isso seria muito bom, Elias, porque isso daria uma previsibilidade para a economia muito grande. Isso dá agora um novo auxílio para que o Banco Central inicie a sua redução de taxa de juros. Então você tem aí um fato muito interessante. Associado a isso, Elias, há algo que a gente já falou de melhoria do PIB. Então agora você tem expectativa de melhoria do PIB, expectativa de um controle inflacionário mais forte, né? Você já está tendo uma retração cambial, então não existe mais justificativa para que não se tenha uma redução na taxa de juros, taxa de juros, o que geraria um ciclo possivelmente virtuoso para a economia nacional que estamos precisando. Professor Lucas Sorgato, explica aí para os nossos ouvintes, o Jamariz e o Cícero, que estão lá em Coqueiro Seco, como é que os números estão tão diferentes? Onde é que os relatórios do início do ano erraram e os do final do ano passado, em que a gente não ia crescer nada e agora vai crescer mais de 2%, em que a inflação ia chegar a níveis pouco controláveis e agora a inflação já pode ficar até 5%, até abaixo do que isso. Como é que isso é medido? E como é que a gente pode confiar nessas medições? Elias, tem uma coisa que acho que os nossos ouvintes aqui já estão acostumados ou ainda estão em um processo. Mas o que acontece? A economia ela é uma
ciência que ainda não é tão exata. A gente trabalha com expectativas, né? Então, lá atrás, quando é feita uma previsão, são as expectativas e os dados do momento, né? Expectativa que se tinha, por exemplo, é que a taxa de juros iria baixar mais rápido do que está acontecendo. Isso daí não ocorreu. Então, você tem uma série de fatores, no final das contas, Elias, que a gente trabalha com uma probabilidade, com um achismo. Olha, a gente acredita que vai ser assim, com essa probabilidade, utiliza essas técnicas e tem uma determinada projeção para isso, tá? Tem uma projeção probabilística, mas nem sempre ela acontece de fato como a gente espera. Então é por isso que a gente tem, sim, uma diferença grande entre o que acontece Muito bem, professor. na prática e o que a gente teria previsto lá atrás. Mais ou menos essa lógica que se tem, Elias. Por isso que ocorrem alguns erros no caminho. Muito bem, professor Lucas Surgato, muito obrigado. Excelente final de semana. Excelente final de semana para você e todos os ouvintes também, Elias.